Boa noite, amada igreja. Boa noite, Igreja Batista. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Antes de nós iniciarmos a palavra, quero dizer que é uma responsabilidade muito grande e é uma honra podendo ter essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus ao coração da noiva de Cristo. Amém? Então, antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Enquanto você está com os olhos fechados, eu vou conversando com você. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Abra o seu coração. Sinta o fluir do Espírito Santo. Sabe, igreja, quando eu casei, uma das coisas que eu me lembro até hoje foi quando eu pedi para o pastor para falar para os convidados e todos os familiares que não era proibido glorificar a Deus. E a presença do Senhor foi tão grande no nosso casamento, um casamento simples, mas com uma presença grandiosa. E eu não esqueço até hoje, não consigo esquecer até hoje, porque a coisa mais importante na nossa vida é a presença de Deus. E hoje nós vamos aprender aqui que nós somos chamados e fomos escolhidos, fomos criados para adorar o Senhor nosso Deus. Então eu quero convidar você, igreja, a ficar mais um momentinho de pé, só mais um momentinho, e você já vai se sentar. Quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder. Você que está assistindo também a live de casa, se você puder, faça isso na sua casa. Faça isso na sua casa. Convide a presença do Senhor a entrar no seu lar. Convide a presença do Senhor a entrar dentro da sua casa, juntamente com a sua família. E eu quero convidar agora toda a igreja. Sabe, quando nós éramos no mundo, nós não tínhamos vergonha de abrir a nossa boca, gritar, falar, de dançar, de sei lá o que fazer. Mas nós hoje em dia nos prendemos e nós não podemos fazer isso. E eu quero convidar você a se soltar na presença do Senhor, igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua boca, glorificar o teu Criador, glorificar o teu Pai, glorificar aquele que te deu vida, aquele que te tirou da morte, aquele que te salvou, aquele que te trouxe até este lugar, para que você possa ser abençoado nessa noite. Então, com as tuas mãos lá no alto, comece a aplaudir ao Senhor e comece a abrir a sua boca, comece a glorificar ao Senhor. Não para, igreja, aplauda o Rei dos Reis, aplauda o Rei dos Reis. Oh Senhor, nós te adoramos neste lugar. Mais forte, igreja, mais forte. O nosso Deus merece o nosso melhor. O nosso Deus merece o nosso melhor. Aleluia. Abre a sua boca, glorifica o Senhor. Não para, aplauda o Senhor. Não para de aplaudir, aplauda o Senhor. Convida a presença do Espírito Santo neste lugar. Te convidamos, Senhor. Te convidamos neste lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Pode se sentar. Agradecemos pela vida do pastor Alex, por ter nos dado, nos confiado esse momento. Mas eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim, ó: o Espírito Santo quer ser livre na tua vida. Diga: você cantou, acabou de cantar. Diga para ele: o que você acabou de cantar? O que ele te respondeu? Oi? O que você acabou de cantar para o Espírito Santo? Tens
liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Então dê essa liberdade para o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus, e deixe o Senhor falar com você. Se você trouxe a palavra de Deus, quero convidar você a pegar a palavra de Deus na sua mão. Se você tem no celular, pode pegar no celular. Se você não tiver, não tem problema, pode acompanhar aqui no telão, amém? Mas eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Tu és santo. A palavra de Deus nos fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pois pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Pois pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim, pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Repita comigo: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Você pode falar mais forte isso para memorizar? Vai lá. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Diga: conhecê-lo melhor. Amém? Olha mais uma vez para o irmão que está do teu lado aí, bem rapidinho. Diga para ele assim: ó, irmão, entenda uma coisa. O irmão Mauro é desse jeito mesmo. Ele pede para repetir, porque ele gosta de memorizar. Diga: ele pede para repetir. Ele é meio chatinho assim, mas é para o nosso bem. Amém? Louvado seja Deus. Então várias vezes eu vou pedir para você repetir, meu querido. E a palavra de hoje que nós queremos trazer à igreja e que nós oramos, pedimos para o Senhor, é algo relacionado à nossa comunidade, algo que Deus tem para entregar para esta igreja em específico, algo que Deus está preparando para entregar para nós, para que nós possamos viver esse avivamento, viver o que Deus tem para cada um de nós nesta cidade. Então eu quero falar para você que a mensagem tem como título: Construindo uma Fé Inabalável. Diga assim: construindo uma fé inabalável. Aleluia, Jesus. Nós acabamos de ler no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, e vemos que o livro nos mostra vários acontecimentos aqui relacionados à fé, acontecimentos do passado, dos heróis da fé, nós podemos falar assim, chamar assim, aonde cada personagem da Bíblia usou para conseguir alcançar seus objetivos, para conseguir ver, para conseguir seguir e para conseguir alcançar os seus objetivos. Eles usaram a mesma coisa, que foi a fé. A fé. E hoje nós podemos aprender que sem fé
é impossível agradar a Deus, diz a palavra. E que o que nos chama a atenção nesta passagem é ver que todos os heróis da fé agiram da mesma forma, confiando apenas em um Deus, apenas em um Criador. E o que nós podemos aprender com isso? Que hoje não é diferente, amados. Hoje não é diferente. Hoje nós precisamos entender que se nós queremos ver, visualizar, se nós queremos seguir por um caminho certo e correto, e se nós queremos alcançar aquilo que Deus já entregou para nós na cruz do Calvário, nós precisamos seguir o exemplo dos heróis da fé, que é usar a nossa, olha para o irmão que está do lado e diga assim: use a tua fé, irmão. Nós precisamos usar a nossa fé. Mas será que realmente nós estamos usando a nossa fé? Será que como igreja, será que como pessoa, será que eu estou usando a minha fé? Será que nos momentos de dificuldades, nos momentos em que o nível da água sobe, nos momentos em que vem a tempestade, será que nós estamos realmente olhando para Jesus e dizendo: Senhor Jesus, eu vou continuar aqui, porque eu creio na tua palavra, eu vou continuar o caminho, eu vou continuar seguindo, porque eu tenho certeza que a vitória o Senhor já entregou na minha vida, que a vitória o Senhor já entregou pela cruz do Calvário. Será que nós agimos assim? Ou será que nós começamos a murmurar, dizer: eu falei que não ia dar certo, eu falei que esse negócio de igreja aí não ia dar certo? Será que nós agimos assim? Eu te avisei para você não ir por esse caminho. Olha só, eu estou indo para a igreja, mas as coisas não estão acontecendo, não sei o que. Será que nós começamos a reclamar? Ou será que realmente nós começamos a usar a nossa fé? Eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo 21. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 21. A palavra diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o seu coração. Onde estiver as suas riquezas, aí estará também o seu coração. Jesus nos ensina aqui que através das suas palavras, que aquilo que nós valorizamos é para onde nós direcionamos os nossos desejos, é para onde nós direcionamos a nossa atenção, o nosso afeto e o nosso coração. E em Mateus 6,33, a palavra é bem clara quando ela fala: buscai em primeiro lugar. Vamos lá comigo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que realmente nós estamos usando a nossa fé e dizendo: Senhor, eu estou confiando em Ti? Ou será que nós podemos nos indagar, nos perguntar: Senhor, será que é verdade isso? Será que nós agimos assim? Espero que não, né, amados? O Senhor, Ele é real. Jesus é real. Ele não é algo do seu imaginário. Ele não é algo do meu imaginário, do imaginário do pastor. Não, Ele é uma pessoa real. Eu quero que a igreja entenda isso nessa noite, porque o Senhor quer usar a tua vida neste ano de 2026, e nós precisamos ter total convicção de que Jesus é real. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Ele é mais real do que eu e você. Aleluia, Jesus.
Nessa noite é uma noite de nós alinharmos o nosso coração. Por que nós estamos falando bastante sobre isso, sobre fé? Porque é uma noite de nós alinharmos o nosso coração ao verdadeiro propósito de Deus e firmar os nossos passos, firmar os nossos pés na rocha verdadeira, pois nós vivemos em tempos de construção, amém? Diga, nós estamos construindo. E é necessário entendermos que é necessário não somente construirmos em cima da rocha, como o pastor já tem falado várias vezes aqui, que tem que quebrar pedra, que nós vamos construir em cima da rocha, e é uma bênção isso, né? Mas nós temos que entender que nós não vamos somente construir, e não precisamos somente construir em cima da rocha do físico, mas nós precisamos construir a nossa vida espiritual na rocha que é o Senhor Jesus, na rocha, porque quando vier a tempestade, nesse tempo que Deus está preparando para nós, nós não vamos nos abalar. Você pode glorificar a Deus por isso? Você não vai se abalar, porque você vai estar com os pés em Jesus, amém, igreja? E como igreja, nós precisamos criar raízes profundas e viver o propósito que Deus tem para nós como filhos dele, amém? Eu quero que você feche os teus olhos por um instante. A semana passada nós já ouvimos a palavra do Senhor, onde o pastor falou sobre a rocha que é Jesus, que nós precisamos firmar os nossos pés em Cristo, e agora precisamos dar continuidade e aprender sobre esse verdadeiro propósito de Deus para a nossa igreja, para estarmos preparados para viver um próximo nível, um novo tempo, um avivamento que Deus quer derramar sobre este lugar. E eu quero fazer uma oração contigo. Ainda não orei. Nós já vamos iniciar a palavra de Deus. Fecha os teus olhos. Pai, essa noite foi uma noite onde o Senhor escolheu e nos atraiu até este lugar. Nos atraiu para que aqui nós pudéssemos ouvir a tua palavra e entender o que o Senhor tem para nós, entender por que nós fomos criados, entender qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito de estarmos aqui e nesta terra, qual é o propósito, Senhor, e nós queremos entender, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor amado, que o Senhor sinta-se à vontade para usar a minha vida para falar aquilo que é da tua vontade, não da minha, Senhor, não as minhas palavras, mas as tuas, as que o teu Espírito Santo colocar em minha boca, para falar com a tua igreja. Por isso nós convidamos e dizemos novamente a ti, Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar, tu tens liberdade neste lugar. Diga mais uma vez: Espírito Santo, tens liberdade neste lugar, na minha vida, em nome de Jesus, amém? E para viver, meus amados, esse novo tempo que o Senhor está preparando para esta igreja e para esta cidade, é necessário entendermos alguns pontos, é necessário entendermos algumas coisas. Repita assim comigo: não adianta querermos evoluir com os mesmos costumes. Você pode falar isso para o teu irmão? Ô irmão, diga aí para ele: não adianta você querer evoluir com os mesmos costumes. Fala firme para ele, fala com uma cara assim de brabo assim: ô irmão, não adianta você querer evoluir com os mesmos costumes. É necessário nós mudarmos os nossos costumes e renunciar a algumas coisas
para que Deus possa entrar na nossa vida e nos usar, e nos abençoar, e sermos canal de bênção para outras pessoas. Quem quer ser canal de bênção de Deus aí para esta cidade? Vou repetir, está fraquinho, né? Está fraquinho, né? Mas quem quer ser canal de bênção para esta cidade? Aleluia! Isso. Hoje está um pouquinho diferente. Eu convidei aqui o Ministério do Louvor para estar junto comigo, pregando junto comigo. Nos tempos passados, quando o povo ia para a guerra, o louvor ia na frente, amém? Ele ia louvando, cantando, adorando e clamando pela presença do Senhor, porque eles sabiam que era certa a vitória deles. E hoje não pode ser diferente. Hoje os meninos aqui estão me dando esse total apoio para que nós possamos receber a palavra de Deus e sair daqui vitoriosos, amém? Então é necessário nós mudarmos algumas coisas para que nós consiga avançar e viver esse próximo nível. É necessário renunciar o quê? É necessário deixar de lado o pecado. É necessário deixar de lado os desejos do mundo. É necessário deixar de lado os ensinamentos que às vezes o mundo nos passou e gerou em nós crenças erradas. É necessário deixarmos de lado aquilo que vai nos impedir que o Senhor trabalhe em nossa vida. E nessa noite eu quero convidar você a renunciar a isso, para que Deus possa vir sobre este lugar e te usar em nome de Jesus. E além de renunciarmos algumas coisas que nos impedem, a palavra diz, é bem clara, que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. E nós precisamos dizer para o pecado: não te quero mais. Porque assim nós vamos conseguir nos aproximar da presença de Deus e entender os propósitos do Senhor. E além de renunciarmos tudo isso, nós precisamos também entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabe? Às vezes as pessoas não sabem nem o que é propósito. Às vezes as pessoas não sabem, e nós precisamos entender, nós precisamos buscar a Deus para entender qual é o propósito de Deus. E para entendermos, nós pegamos aqui alguns tópicos para passar para a igreja de uma forma rápida, descomplicada, amém? Eu quero que você repita comigo assim, ó: eu preciso querer viver o propósito. Primeiro nós precisamos querer, amém? Porque Deus, ele não é um carrasco que chega assim para você e diz: meu querido, você vai e não adianta, o problema é teu, eu mando em você e você vai fazer e pronto. Se você não fizer, eu vou fazer alguma coisa. Não, Deus não é esse carrasco. Deus nos deu esse livre-arbítrio para que nós possamos escolher, amém? Diga assim: eu posso escolher. Diga então: eu preciso querer viver o propósito de Deus. Repita comigo: nós precisamos entender o propósito de Deus. Nós precisamos viver o propósito. Nós precisamos morrer pelo propósito. E nós precisamos não desistir do propósito. Amém? E aqui que eu quero começar com você. Querer viver o propósito. Vamos para o primeiro tópico. Quero que o irmão coloque para nós lá Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Para que os irmãos possam acompanhar aqui. Aleluia. Olha só: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. A nossa língua tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Tem o poder de, quando nós falamos, as coisas podem acontecer. Quando nós queremos e desejamos muito alguma coisa, nós começamos automaticamente a comunicar, amém?
Diga assim: comunicar. Comunicar o nosso desejo, dizendo eu posso, dizendo eu quero, eu consigo, dizendo eu vou conquistar. E não é errado, amados, não é errado. Não é errado desejar, não é errado sonhar, não é errado almejar o melhor para a sua vida, para a sua família. Deus ama os seus filhos, e Deus quer ver você feliz, Deus quer nos ver feliz. Não é errado querer alguma coisa de bom para a nossa vida, mas por que quando é algo ligado ao propósito de Deus, nós tendemos a travar? Nós tendemos não vou me esforçar. Por que será que nós não nos esforçamos para viver e fazer acontecer aquilo que Deus quer? Justamente porque há crenças erradas implantadas em nós, o qual o sistema corrompido desse mundo, ele já nos ensina há tempos. E nós acabamos pensando assim: não me convém abrir a boca para cantar na igreja, não me convém abrir a boca para falar de Jesus para os meus amigos da escola, não me convém, né? Se fosse algo que viesse realmente, às vezes, trazer efeito rápido de bênçãos na minha vida, aí sim, aí nós ia ser explosivos. E é necessário mudarmos essa realidade, para que possamos entender o propósito para o qual nós fomos criados, e começarmos a comunicar da forma correta. Comunicar que Deus, na hora da nossa criação, implantou em nós, que é a adoração. Diga assim: eu fui criado para adorar a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado novamente e diga assim: você foi criado para adorar a Deus. Então por que não querer viver às vezes o propósito de Deus? Por que não querer fazer algo a mais para o Senhor? Por que não querer? Porque às vezes o mundo implantou coisas em nossa mente, a qual nos afasta da presença de Deus e do propósito correto daquilo que Deus quer fazer em nossa vida, do propósito ao qual nós fomos criados. Existe um vídeo, uma vez eu assisti um vídeo ao qual falava sobre a criação do ser humano, onde no vídeo eu explicava bem certinho, não consegui trazer para vocês, quando a pessoa apenas respira, não sei se alguém já viu esse vídeo, só ao respirar e soltar o fôlego de vida, é a mesma coisa que nós estar falando Yahvé, Deus, o Criador. Ou seja, em nós já está implantado essa identidade de ser um verdadeiro adorador. E é necessário voltarmos às nossas raízes para relembrarmos o porquê nós fomos criados. Sabe, esses tempos eu participei 2 vezes, até mesmo trabalhando, de um evento que eu acho muito importante, gostei muito, que é o CIS. E lá nós aprendemos sobre a comunicação, uma das partes do curso, que quando nós comunicamos, automaticamente a nossa cabeça ela gera um pensamento, ela gera uma imagem, e essa imagem ela gera um sentimento, e esse sentimento ele vira uma crença, e essa crença ela pode se tornar autorrealizável em nossa vida. Sabe, meu querido, o Senhor pensou em você, o Senhor comunicou a sua criação, sabe?
O Senhor sentiu prazer, amor, quando Ele olhou e disse: mas o Judson vai ficar muito lindo, esse meu filho vai me dar prazer, vai ser uma bênção. Mas fulano de tal vai ser uma bênção. Ele sentiu esse amor, aquela paixão pela sua vida, pela minha vida, e essa crença, e ele acreditou enquanto ele estava nos criando, ela se tornou autorrealizável. E essa realização hoje é eu e você. Hoje é você que está aqui. Hoje somos nós. E Ele nos criou para o amar, para o adorar. E esse é o real propósito. Diga assim: este é o real propósito para o qual eu fui criado. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para amar a Deus. Aleluia, Jesus. E nós estamos nessa noite sendo convidados a comunicar, a fazer a mesma coisa que o Senhor fez por nós, e a comunicar e viver, declarar com força, fé e palavras. Diga: força, fé e palavras, o que desejamos viver, que é o propósito pelo qual fomos criados. Aleluia, Jesus. Esse é um dos pontos. Nós precisamos querer viver o propósito, mas para querer viver nós precisávamos entender o porquê nós fomos criados, amém? Segundo ponto, entender o propósito. Um lema que eu gosto muito aqui, que o pastor sempre fala na igreja, é: construindo uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Isso, pastor? Amém? Quero que você repita comigo. Diga assim: construindo uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Quando nós buscamos entender o verdadeiro propósito pelo qual fomos criados, nós vemos o quanto esse mundo tentou nos corromper. E o quanto ele tentou gerar em nós crenças limitantes, crenças erradas, que não nos levam a lugar nenhum. Mas o Senhor tem um propósito e quer nos fazer voltar a entender esse propósito para o qual fomos criados. E esse propósito, quero que você repita comigo assim: diga: é amar a Deus e ao próximo. Diga assim para o teu irmão: é amar a Deus e ao próximo. Diga: o Senhor te amou. Diga: é glorificar a Deus, é refletir a imagem de Deus. Não precisa responder, mas pergunte a si mesmo: eu estou refletindo a imagem de Jesus? É ter relacionamento e comunhão. Repita comigo: é ter relacionamento e comunhão. É fazer boas obras e cuidar da criação. Em Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 12, a palavra diz assim, e o Senhor nos confirma dizendo: nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. Nós somos para o louvor da glória de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer: por que às vezes nós não vivemos a vontade de Deus e o seu propósito aqui na terra? Por que às vezes a gente luta e reluta para não viver? E essa noite eu quero convidar você, igreja, a viver esse propósito, a viver algo extraordinário
que Deus implantou em mim, em você e em nós. Esta cidade, ela precisa ser ganha para o Senhor Jesus. Há pessoas lá fora ainda que não conhecem a Jesus. Há pessoas lá fora que, às vezes, se você perguntar para alguém lá fora, conhece Jesus? Ele vai dizer, sim, conheço, né? Aquele que morreu na cruz. Será que isso é conhecer Jesus? Será que é dessa forma que Jesus quer que nós venhamos a conhecê-lo? Não, Jesus quer ter intimidade. Jesus quer estar junto conosco. Jesus quer estar nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de dificuldades. Jesus quer estar lá, assim como Jesus estava quando ele estava no barco e começou aquela tempestade, os discípulos ficaram desesperados, mas Jesus estava ali e ele acalmou a tempestade. Jesus quer fazer isso na tua vida, mas Jesus quer fazer isso também através da tua vida. Aleluia, Jesus. E esse é o verdadeiro foco da nossa mensagem. Entendermos o propósito de Deus para sermos usados, nos preparar, nos moldar na rocha, a nossa vida espiritual, porque o que Deus quer fazer quando a igreja estiver construída, vocês não têm noção, irmãos. O mover que Deus quer fazer nessa cidade. Mas para que Deus possa fazer isso, nós precisamos acordar, nós precisamos nos preparar. Talvez você até esteja bem, talvez você até esteja no seu ápice espiritual. Não, eu conheço a palavra, eu tenho intimidade com Jesus, eu vou à igreja, eu participo do louvor, eu trabalho na igreja. Mas sabe, amados, diga assim comigo: o Senhor tem mais. Diga, Ele quer mais. E para nós conseguirmos fazer esse mais, é necessário nos preparar. O Judson pode falar melhor que eu da academia, né? Quando a gente vai na academia, a gente já começa erguendo 200 quilos. Não, né? A gente começa leve, né? Às vezes começa só com a barra até, né? Começa só com a barra. E aí vai acrescentando os pesos e vai, né? Fora os exercícios, caminhadas e tudo mais. Sabe, meus amados? E aos poucos a pessoa vai desenvolvendo, evoluindo e conseguindo erguer mais peso e conseguindo ficar mais forte. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós evolua, que nós cresça, que nós amadureça mais. Porque é maravilhoso, amados. É maravilhoso mesmo que Deus está preparando para fazer. Você pode dar um glória a Deus aí? Glorifica a Deus. É maravilhoso o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7, descreve sobre uma pesca milagrosa, onde Jesus viu os discípulos pescando, e ele pediu para que jogassem a rede do outro lado, e a palavra diz que eles pescaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que as redes começavam a se arrebentar, de tanto peixe que tinha naquela rede, que eles tiveram que olhar para os colegas deles e dizer: vem cá, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso que vocês nos ajudem. Diz a palavra que os 2 barcos ficaram cheios de peixes, amém? Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer abençoar você, sim. Deus quer fazer com que as tuas redes sejam cheias de peixes, sim. Deus quer fazer com que você seja próspero, sim. Deus quer fazer com que você seja uma pessoa reconhecida nessa cidade, sim. Mas Deus quer que através de você outras pessoas o conheçam a glória de Deus, conheçam o poder de Deus, se entreguem para Jesus, digam: Senhor Jesus, eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço o teu poder, eu reconheço o que o Senhor faz por nós, eu o reconheço como o meu único e suficiente Salvador.
Uma vez eu conversei com um pastor amigo meu sobre essa mensagem, onde realmente Deus queria fazer isso, e Deus está disposto a fazer isso, mesmo vivendo em tempos que parecem que cada vez mais parece estar ficando difícil, mas Deus quer fazer isso. Deus quer trazer as pessoas através da tua vida, em nome de Jesus. Próximo passo, viver do propósito. Para nós apurar um pouquinho, é de igual modo também, em Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11, a palavra diz assim: é de igual modo também que Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aqui que está o ponto. Hoje, se Jesus chegasse para você, e dissesse, vou falar para mim: Mauro, deixa o teu emprego, deixa tua família, deixa tudo, e vem comigo que eu quero fazer você pescador de homens, quero fazer você falar do meu poder, da minha glória, e ganhar as pessoas para o reino de Deus. Será que eu deixaria? Será que você deixaria tudo? Será que realmente nós teríamos essa coragem, assim como os discípulos tiveram? Nessa passagem nós podemos ver Jesus chamando os discípulos para serem pescadores de homens. E isso não é diferente nos dias de hoje. Jesus continua chamando. Jesus continua batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ele vai ter intimidade, um momento de mesa contigo. E esse momento de mesa é para falar com você: você é meu filho amado, você é meu escolhido, e eu tenho propósito para a sua vida. Deus já te criou com esse propósito. Aleluia. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, podemos ver aqui sobre a grande comissão, um dos grandes mandamentos deixados por Jesus, que é: ide e fazei discípulos. Aqui Jesus nos convida a participarmos desta grande obra, e que não está atribuído somente aos pastores. Essa grande comissão, essa grande obra não está atribuída somente ao pastor Alex, a pastora Rovena. Ganhar almas, falar de Jesus, convidar as pessoas, não está atribuída somente aos líderes da igreja, está atribuído a nós, como comunidade, como igreja. E Jesus nos chama, por isso que não é diferente nos dias de hoje. Jesus nos chama para esse trabalho. Jesus quer olhar para você, nos teus olhos, e dizer: meu filho, vai lá na casa do fulano. Ah, Senhor, mas ele... tem gente que pensa assim: aquele lá é um perdedor, aquele lá não tem mais jeito. Mas Jesus olha e diz: não, ele tem jeito sim. Eu sou o Rei Todo-Poderoso e posso transformar a vida dele. E o Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer usar a minha vida, o Senhor quer usar esta igreja para se achegar nas pessoas, nos improváveis, naqueles que o mundo diz que não tem mais jeito, mas o Senhor diz para nós nessa noite: tem jeito sim. Teve jeito para você, eu dei um jeito na sua vida, amém? Diga: Jesus deu um jeito na minha vida, Jesus deu um jeito na minha vida, e Ele pode dar um jeito na vida dos meus conhecidos. Então essa grande comissão é para todos nós. Por isso é necessário nós viver esse propósito. Convidar as pessoas a falar de Jesus
é muito mais importante, não que não seja importante, cada trabalho tem a sua importância, mas é muito mais importante do que eu estar aqui tocando violão, ministrando, cantando. É muito mais importante que eu estar aí, talvez, trabalhando em qualquer outra coisa na igreja. Como eu falo, cada trabalho tem a sua importância, sim, mas a grande comissão, o ID do Senhor, é o mais importante, é o que Ele quer que nós faça. E a igreja precisa viver essas duas asas. Um avião, se ele tiver uma asa, o que acontece? Se estiver no ar, ele vai cair, né? Mas se estiver no chão, ele vai girar, vai ficar no mesmo lugar, não vai sair do lugar. E Deus quer que você saia do lugar, Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer te usar, Deus quer que você passe para o próximo nível, e esse próximo nível nos aguarda, esse próximo nível nos aguarda, esse próximo nível nos aguarda. A construção daqui a um pouco já vai começar, e nós precisamos estar preparados para as pessoas que vão vir para a igreja, para as pessoas que nós vamos trazer, porque nós precisamos cuidar delas, nós precisamos amar elas. E Jesus nos chama nessa noite e fala, olha para o irmão que está do teu lado de novo, diga assim para ele, imagina que ele é Jesus, pode olhar bem nos olhos do teu irmão, olha bem nos olhos azuis do teu irmão aí, né? Imagine que é Jesus falando para você agora, amém? Então diga para ele assim, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ele nos chamou para isso, e é necessário entendermos isso. E quem ama, cuida. Mas usava muito isso, uma época, essa palavra. Diga assim, quem ama, cuida. É necessário cuidarmos dessas pessoas, mas antes precisamos também ser cuidados. Eu quero que levante a mão aqui, você que ainda não participa de uma conexão, de uma célula, levante a sua mão, não precisa ter vergonha, pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Ainda há pessoas que não participam ainda de uma conexão. Eu quero convidar vocês, no final do culto, a encontrar os líderes de conexões estão aqui? Levante suas mãos, olha para trás aí, ó. Olha aqui na frente, para trás, os líderes de conexão. Esses são os líderes que cuidam, que amam, que zelam pela vida, que oram pela vida das pessoas. E uma das coisas que nós precisamos iniciar é em aprender a ser cuidados, amém? E esses irmãos estão aí para nos cuidar. Então comece dando o primeiro passo, comece dando esse passo para você viver o propósito de Cristo na sua vida. Vai numa conexão, vai para uma célula, ajude o teu líder na conexão, leve pessoas para a conexão. Aleluia. Louvado seja Deus. Na conexão nós aprendemos, diga assim comigo, a ganhar, consolidar, discipular e enviar. Fala mais uma vez, ganhar, consolidar, discipular e enviar. É isso que nós aprendemos em uma célula, em uma conexão. Nós somos ganhos e atraídos pela presença do Senhor Jesus. Quando nós chegamos na casa do irmão, é tão maravilhoso. Sabe, irmãos, vocês me olhando aqui parece que, não sei o que você pensa, mas há dias ruins também na vida de qualquer um. Quando é dia de conexão, às vezes aparece um momento assim que até dá uma preguiça, ou às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa, e a pessoa fica, será que eu vou, meu Deus,
eu estou tão triste, eu estou desanimado, estou cansado. Mas daí, quando a gente se esforça e diz, não, eu vou ir. Quando a gente chega na conexão, nós olhamos para os irmãos, chegamos na casa, o ambiente muda, as coisas mudam, a nossa alegria volta. O Senhor Jesus nos transforma, o Senhor Jesus nos levanta, o Senhor Jesus nos cura. Ele sara a nossa alma, como diz aquela canção que vocês cantaram, que acabamos de cantar. Ele sara a minha alma. Olha a importância de participarmos de uma célula, de uma conexão. Jesus nos cura, Jesus nos levanta e nos prepara, porque Ele quer que nós façamos a mesma coisa mais à frente. Então comece indo numa conexão. E se você tem capacidade, se você tem conhecimento da palavra, já sabe o que é uma conexão, já sabe o que é uma célula, converse com o pastor. Pastor, eu tenho sede de abrir uma célula na minha casa, eu tenho sede de convidar os meus conhecidos, de falar de Jesus, de participar dessa grande comissão, de fazer o ID. Fazer o ID de Jesus não é só pegar o avião, ou sei lá, ir para a África, ir para outros países para pregar a palavra. Não, é você pregar para o teu vizinho, é você pregar para o teu colega de trabalho, é você pregar, falar de Jesus para os teus amigos na escola. E o Senhor Jesus nos chama para esse tempo. Aleluia. Próximo passo, morrer pelo propósito. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, o Senhor aqui, abre para nós, irmão, Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e 26. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por amor de mim, da minha causa, encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Esse próximo passo fala em morrer pelo propósito, morrer pelas pessoas, pelos nossos conhecidos, por aqueles que precisam de Jesus. Jesus nos ensina que Ele nos ensina e nos adverte para não vivermos pelos nossos interesses, somente pelos nossos interesses, mas sim pelos interesses do reino de Deus. Isto também é imagem e semelhança de Deus. Para que outras pessoas possam viver, às vezes é necessário matarmos o nosso ego, matarmos o nosso eu, os nossos interesses. Mas eu queria hoje viajar. Mas eu queria hoje esticar minhas pernas no sofá, ficar aqui sentado, deitado. Mas eu queria não sei o quê. Mas eu. Ó o ego. Às vezes é necessário nós deixarmos algumas coisas, renunciarmos a algumas coisas da nossa vida, para que o Senhor Jesus possa nos usar. E aquela pessoa que precisa de Jesus possa voltar a ter vida. Sabe, amados, houve uma época, não vou citar nomes, em que quando nós trabalhávamos, minha esposa tinha uma época célula de adolescentes, eu tinha célula de adultos. Nós conhecemos um ser humano muito especial, o qual ele estava em depressão profunda.
Quando eu ia na casa dele, às vezes ele estava lá se torcendo, sem roupa, ansiedade, dizendo que ia morrer, que para ele não tinha mais jeito. E às vezes eu fico pensando: Jesus, o Senhor é maravilhoso, como o Senhor pode usar a minha vida, as nossas vidas? Nós somos falhos, às vezes nós pecamos, nós erramos, nós sim lutamos para cada dia mais melhorar, mas nós temos limitações, e o Senhor assim, mesmo assim nos usa. Sabe, eu comecei a investir tempo visitando, orando por aquele irmão. Ele ia na nossa casa, às vezes no sábado, antes da célula de adolescentes, eu buscava ele, ele ficava lá. Ele tinha 2 carros na época, não dirigia nenhum, tinha trabalho, ganhava muito bem, não estava trabalhando porque estava encostado. E ele ia na nossa casa, irmãos, um sofá, nosso sofá, nem espuma não tinha mais, era só o pau do sofá, né? Estava depenado o nosso sofá, né, amor? Nós usávamos uma capinha ali para disfarçar. Mas aquele irmão, quando chegava lá em casa, ele deitava naquele sofá. Ele era magrinho, quase entrava dentro do sofá, né? Mas ele dormia, descansava, coisa que ele não estava conseguindo fazer em casa. Na hora, às vezes, do almoço, ele chegava, né, amor? Nós se emocionamos com isso, porque Jesus transformou a vida dele. Às vezes ele chegava para o almoço, nós tínhamos coisinhas simples ali, e ele comia, né, amor? Comia, se alimentava e dizia: "Ai, que gostosa essa comida, que delícia!" E aos poucos nós fomos orando por ele, caminhando com ele. Amados, hoje ele é líder de adolescentes, não vou citar o nome da igreja. Hoje ele faz a obra do Senhor. Hoje ele vive o ID do Senhor. Hoje ele cuida de adolescentes, ele e a esposa. E toda vez nós sempre conversamos. Eu me chamo de Maninho, eu chamo ele de Maninho também. Para você ver o poder de Jesus. O poder de Jesus na vida de uma pessoa. Tira a pessoa do fundo do poço e coloca de pé, e insere no propósito para o qual Deus o criou. Isso Deus quer fazer com você. Deus quer usar a tua vida para isso. Quem está disposto nessa noite a viver o ID do Senhor? Vou repetir a pergunta, acho que os irmãos não entenderam. Quem está disposto a viver o ID de Jesus? O Senhor quer transformar pessoas na tua família. O Senhor quer transformar pessoas no teu trabalho. O Senhor quer transformar pessoas na tua escola, na tua faculdade. O Senhor quer te usar. Aleluia, Jesus. E para finalizar, não desistir do propósito. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 24, versículo 3 e 14. Lá no finalzinho, a palavra diz: aquele que permanecer firme será salvo. Vamos ler inteiro. Mateus 24, irmão, abra para nós lá. Mateus capítulo 24, versículo 3, capítulo 14. Mateus 24, capítulo 24, versículo 3. Capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenha cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão ao meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Pode seguir, irmão. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Diga assim: eu serei salvo. Diga: mas eu preciso não desistir do meu propósito para o qual eu fui criado. Coloque-se de pé.